Olá você, a paz do Senhor, meu querido irmão, você que está sempre conosco, acompanhando as páginas do pastor Davi Fonseca, no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Nós estamos com mais um Pode Edificar. Em todas as plataformas de podcast, estamos aqui com esse trabalho para levar para você sempre um bate-papo, uma palavra de edificação, trazendo sempre novidades, convidados especiais, irmãos, irmãs, para sempre estar interagindo, conversando, falando de Deus, falando dos trabalhos do Senhor nosso Deus, falando da palavra de Deus, para levar para você, que está sempre conosco, as nossas novidades. Fique conosco até o final deste vídeo. Se você gostou, por gentileza, compartilhe, faça chegar a todos possível. E você que nos acompanha, muito obrigado, a sua presença é sempre motivo de alegria para nós. Você também que nos acompanha através das páginas da nossa querida AD Belém. O meu abraço, meu carinho a todos vocês. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para mais uma proposta bem interessante. Nós estamos estudando em todas as Assembleias de Deus no Brasil um tema muito importante que trata sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, a origem, natureza e vocação da igreja do Senhor. Esta matéria ela foi escrita pelo comentarista pastor José Gonçalves. E nós temos esse material sempre disponível para todos vocês da Assembleia de Deus e todos que queiram utilizar esse material da nossa querida CPAD. Muito bem, estamos estudando esse tema muito importante e para falarmos um pouco acerca disso, o nosso propósito é falar sobre igreja e o culto, não é? Eu convidei alguém, irmãos, que para mim é uma referência, sem dúvida nenhuma, alguém muito importante, principalmente para a minha vida como pessoa e também como ministro do Evangelho. Eu estou falando de alguém que é muito próximo a mim, muito querido, pastor Antônio Fonseca. Ele está aqui comigo, participando desse trabalho, desse bate-papo, diretamente dos estúdios JM, do seu querido filho, Jonatas Fonseca, que também, muito breve, nós teremos um bate-papo com ele. Se você quiser conhecer um pouco mais, pesquisa aí, ele é um grande compositor, um grande cantor, que leva a toda a igreja realmente um louvor sacro. Mas aqui está o irmão Antônio Fonseca, quero trazer, meu querido amigo, traga a sua palavra de saudação a todos os irmãos que nos acompanham e que nos assistem. Muito bem, pastor Davi Fonseca, paz do Senhor para o Senhor, para todos aqueles que estão e que irão assistir, né, esse podcast, que ele venha servir de edificação, de bênção para a vida de cada um, em se tratando de um assunto muito especial que é a igreja, do qual todos nós fazemos parte. Então, aquele abraço, aquela saudação e que seja de bênção para a sua vida. Você não perderá o seu tempo, estará juntamente conosco, né, tendo o gosto e o prazer de falar das coisas de Deus. Isso é muito bom. Muito bem. Eu gosto demais de falar das coisas de Deus com o meu amigo, meu irmão, meu cunhado, pastor Antônio Fonseca. Irmãos, o pastor Antônio Fonseca, daqui a um pouquinho vai falar um pouco mais acerca da sua chamada, da sua conversão, mas é alguém extremamente experiente. Ele é autor de uma obra muito excelente, uma arma poderosa chamada fé. Aqui o seu livro, colocamos aí à disposição. Se você puder, pesquisa, adquira. É algo muito importante, uma mensagem edificante para os nossos corações. Ele também escreveu ou fez a apresentação desse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o segundo nível ministerial. É um trabalho importante de uma obra. Na verdade, são duas obras, o primeiro nível ministerial e o segundo nível ministerial. E nesse aqui, que é dirigido aos presbíteros, pastores, evangelistas e missionários, bispos não. Mas, enfim, ele fez a apresentação. É algo que trago no meu coração
com gratidão. Muito bem. Irmão, pastor Antônio Fonseca, eu disse aqui agora há pouco que você tem uma história de vida e de conversão muito bonita. Fale para nós aí como é que foi a sua conversão, como é que você veio para Cristo, como é que você conheceu o Senhor Jesus Cristo e a partir daí como é que Cristo te chamou para essa tão excelente obra do ministério. Muito bem, pastor Davi. Eu aceitei Jesus ainda com 16 anos de idade, um jovem adolescente ainda, né? Na época era muito difícil, como o senhor mesmo sabe, na região em que nós morávamos, muito remota, muito simples, e nós aceitamos Jesus, e desde o começo a chama ardia em nosso coração para fazer alguma coisa para Deus. Eu diria que nós somos de uma geração que nós fomos treinados desde o começo, ou a cantar ou a pregar. Não tinha outra alternativa. Eu ainda me recordo... Fazia parte do discipulado. Fazia parte. A gente chegava nas congregações, então alguém abordava a gente e dizia: você canta ou prega? Eu passei por isso. E com toda a simplicidade que tínhamos naquela época e com toda a necessidade que a gente tinha, não tinha nada de... Veja bem que isso já fazem quase 38 anos. Uau. Que nós servimos ao Senhor. E desde os meus 17 anos, já ainda um jovem, eu fui chamado para auxiliar e para dirigir a congregação do local onde a gente aceitou Jesus. Então, dá para se ter a ideia da necessidade que tinha. E desde então, a gente também tínhamos a nossa participação na escola bíblica e havia uma dificuldade muito grande porque nós não tínhamos acesso à informação como nós temos hoje. Quando Daniel disse que a ciência se multiplicaria, naturalmente ela se multiplicou no nível de conhecimento das coisas de Deus também, né? Exageradamente. Hoje a gente está no pote de comida em se tratando das coisas de Deus, do conhecimento das coisas de Deus de uma forma grande demais, e isso é muito bom para a gente, né? Então a gente vem de um canto simples, de uma forma simples, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos sustentou até hoje, e eu louvo a Deus por isso, pela família que Ele deu, por fazer parte da sua família, pelo privilégio que foi desde a sua adolescência também. Isso para mim foi muito gratificante. Muito bom. Você sabe que com a sua resposta, você me fez voltar no tempo, literalmente no tempo. Pastor Antônio disse uma coisa que é verdade, irmãos. Nós somos natural aqui do Rio Grande do Norte, não é? Um dos estados pioneiros da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus aqui, ela já está indo para os seus 107 anos de fundação, não é? E ele disse uma coisa interessante. Quando você chegava em qualquer igreja, irmãos, qualquer igreja, a primeira pergunta da recepção, aquele que ia te recepcionar, você canta ou você prega? Eu pergunto a você que está nos assistindo, o que é que você faz? Você canta? Você prega? Quem é você na igreja? Ou o que você faz na igreja e pela igreja? E eu disse aqui, fazia parte do discipulado. O novo convertido, imediatamente ele era inserido na igreja, mas já para frutificar, não é? E aí eu pergunto, teve alguma experiência assim, pastor Antônio, que te marcou como novo convertido dentro desse tema? Você canta ou prega e você de repente recebeu uma oportunidade e você se viu diante dessa oportunidade sem saber o que dizer, o que fazer? É interessante isso aí, porque não é como os dias de hoje. Nós temos... hoje os trabalhos são mais dinâmicos, mais aprimorados. Naquela época um culto tinha, meu Deus, 5, 6 pregadores. Não tinha um tempo estabelecido. Então ia-se oportunizando a cada um que aquele dá uma saudação, aquele diz alguma palavra. Então já ia falando, isso era muito interessante. Eu confesso que eu cheguei na cidade de Mossoró no ano de 87, vim estudar em Mossoró, vim fazer faculdade, ainda jovem. E quando eu cheguei na igreja, novo convertido, que eu aceitei, em meados de 86, novo convertido, o irmão chegou para mim, o senhor canta ou prega? Olha a situação. Eu vim de uma igreja que nem microfone tinha. Nem microfone tinha, porque era na luz de lamparina. Alguém
alguém pode entender o que é isso que nós estamos falando e outros vão ignorar. Mas o que é isso? Não tinha energia elétrica, não tinha caixa de som, não tinha microfone. Meu Deus. Então, eu não tinha habilidade nenhuma para pegar no microfone. Mas disse, como eu não sabia cantar, não levava jeito para coisa, eu disse, eu prego. Não tinha outra alternativa. E afinal, você pregou? 3 minutos era uma eternidade. Falar 3 minutos naquela época era uma eternidade. Até pelo nível de conhecimento que a gente tinha, que se tornava muito raso, dado o acesso que nós tínhamos à informação, que era muito pouco. Muito bem. Irmãos, como é bacana, né? A gente guardar essas histórias. É isso que eu quero levar para você que nos acompanha, sempre nesse bate-papo muito franco, não é? Trazendo aqui para vocês convidados especiais para trazer experiências de vida, principalmente no reino do Senhor nosso Deus. Muito bem, a nossa proposta hoje, pastor Antônio, é falarmos um pouco, não exaurir o tema que é tão profundo, não é? Falar um pouco sobre a igreja e o culto. E eu quero começar exatamente falando sobre a igreja. Todos nós que eu digo, amantes da igreja, do reino de Deus, sabemos que a igreja é um projeto divino. A igreja nasceu no coração de Deus. Isso é extraordinário, é algo belo, né? Paulo chama de o segredo de Deus, que estava oculto. Mas enfim, eu sei que você é alguém dotado de um conhecimento extraordinário, e eu queria que você falasse um pouco para nós acerca desse projeto divino que é a igreja. Muito bem, pastor Davi, eu quero até abordar um pouco sobre essa revista da Escola Bíblica, desse trimestre, esse primeiro de 2024, até porque um irmão me pediu para falar um pouco sobre discipulado. E essa revista é extraordinária no ensino a discipulado, porque ela vem com o básico da igreja, o que é a igreja, a sua origem, a sua missão, vem do batismo nas águas, da ceia, que são dogmas da nossa igreja, né, que fundamenta o nosso discipulado e o nosso conhecimento das coisas de Deus. Mas, muito bem, vamos lá. Na sua pergunta, que eu achei muito boa e interessante, e que o senhor mesmo já falou na sua fala, nasceu no coração de Deus e nasceu desde a eternidade, né? Desde a eternidade, Deus já tinha o projeto da igreja e como ela seria para vir ao mundo. E aí está me vindo à memória aqui coisas extraordinárias a respeito da igreja, como Paulo falou, quando ele escreve a quatro cartas escritas por ele, uma mensagem de que a igreja era um mistério oculto desde os séculos, desde os tempos eternos, desde a eternidade, não é? Então, uma coisa muito antiga, Deus manteve em segredo. Imagina aí, como é que Deus mantém um segredo? Pelo menos nós humanos, geralmente nós não conseguimos manter segredo. Principalmente se ele for trazer alegria para alguém, a gente procura alguém para contar, mas Deus se manteve em silêncio oculto, os principados não sabiam, né? Imagina aí, os anjos não sabiam da igreja até que um dia fosse revelado, né, através de Jesus Cristo. Mas isso é algo que vem desde o Antigo Testamento. Agora, aí que é interessante, pastor Antônio. Vem cá, esse projeto oculto em Deus, não é? O Antigo Testamento nos dá uns flashes desse segredo oculto em Deus. E Deus vem dando algumas pistas durante todo o tempo da Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Deus vem dando umas pistas aí desse grande mistério que vai ser revelado em Cristo, na sua plenitude. Agora, você falou uma coisa que é interessante. Você, meu irmão, você segura segredo? Você consegue segurar segredo? Não é? Agora, é algo tão glorioso, é tão sublime. Como é que Deus segurou esse negócio durante toda a Antiga Aliança? E sem, pastor Davi, sem os principados, sem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ninguém sabia de nada. Era um segredo. Nem as potestades do mal, ninguém sabia.
É tanto que, quando a igreja é revelada através de Jesus, o foco do inimigo era Israel e não a igreja. Então a igreja tem um cantor evangélico que ele gravou um hino a respeito de Davi, uma dupla, né, Daniel e Samuel, que ele diz que Davi era a arma que Deus guardava para matar Golias. Então a igreja era a arma que Deus guardava em segredo para investir contra todas as artimanhas de Satanás no decorrer dos anos, e isso depois de Cristo. Mas como o senhor mesmo já falou, Deus deu flashes no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, Isaías 62, Deus faz uma promessa assim: assim como um mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. Ué, como assim? Aí a gente vem para o Novo Testamento, a igreja é o que de Jesus? Noiva. Nossa, Cantares, então, é fenomenal, fenomenal. Mas tem algo mais interessante, é quando o senhor usou a expressão flash. E aí a gente pode usar o flash de Abraão, porque quando a gente trata do termo igreja, nós sabemos que vem do original grego eclésia, tirados para fora, né, separados. Esse aí é de conhecimento de todo mundo, eu imagino, daqueles que conhecem a Bíblia, que estudam, e principalmente nesse trimestre de escola bíblica dominical, a eclésia significa tirados para fora. Aí nós vemos a nossa aceitação a Cristo para a salvação. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. O nosso pai da fé é Abraão. O que foi que Deus fez com Abraão? Tirou para fora. Sai da tua terra. Então, isso era os flash de como seria a igreja. E através da fé, a igreja, pessoas de todas as tribos, raças e nações seriam inseridas nesse projeto divino, que era um segredo, que Deus manteve em segredo, até revelar para os principados e potestades. Tem mais uma coisinha que eu queria dar de falar sobre outro flash, muito interessante, é que quando o inimigo percebe que o foco não era a nação de Israel, mas a igreja, o que ele faz? Ele começa a prender os cristãos, né? Matar os cristãos. Nós conhecemos isso no princípio da igreja. Viu que não resolveu. Foi um estupim para a igreja. A igreja começou a se espalhar. Então ele entendeu que o inimigo dele agora na terra era a igreja, que Jesus fundou, ou que Jesus disse: edificarei a minha, um pronome pessoal possessivo, a minha igreja. Até porque esse termo já existia 500 anos antes de Cristo, o termo igreja. Mas a igreja que nós conhecemos, ela é inaugurada em Jesus, e muitos dizem no dia de Pentecoste ela é trazida a público, ao mundo inteiro, né? Através das línguas que são faladas originais, pregando o amor de Deus para as pessoas que se faziam presente na festa de Pentecostes. Muito bem. Meu irmão, é por isso que nós temos a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, não é? O Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo e para a igreja. E você viu, em poucas palavras aqui, trazida pelo pastor Antônio Fonseca, sobre essa visão da igreja no Antigo Testamento, e aí sim, inaugurada, não é? No dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, como o Senhor Jesus Cristo mesmo havia anunciado. E aí, pastor Antônio Fonseca, a igreja agora, nessa nova dispensação, ela é revelada, não é? Ela é implantada através de Cristo, ela é edificada em Cristo. Agora, o que eu acho muito interessante é que essa igreja, ela tem algumas características próprias. Por exemplo, essa igreja, ela tem um dono. O dono dessa igreja é Jesus. A referência dessa igreja é Jesus. Aí você tem outra característica. Essa igreja tem um endereço. Essa igreja tem um endereço. Jesus disse: ficai em Jerusalém, né, até que do alto sejais revestido de poder, no dia de Pentecostes, para a inauguração da igreja. Então você tem o dono da igreja, a igreja edificada nele, a igreja tem um endereço. E aí, agora a igreja, ela é selada pelo Espírito Santo e inaugurada no dia de Pentecostes. Eu estou dizendo isso de forma muito clara, irmãos, porque nós temos hoje um segmento que infelizmente está crescendo no Brasil e muito afora, que é os desigrejados. Eu, como pastor, digo sempre que
todo crente precisa ter uma igreja para chamar de minha e um pastor para chamar de meu. Porque Jesus edificou a igreja e não deu a igreja para os homens, mas ele deu o pastor para a igreja, para cuidar, para pastorear. Só que hoje, pastor Antônio, nós vivemos um tempo um tanto quanto evoluído. Você já mesmo falou aqui acerca da tecnologia, da evolução. Então nós temos hoje, na verdade, uma pluralidade muito grande de igrejas. E aí, quando eu digo igrejas, estou me referindo a denominações. Há uma grande variedade de denominações. E aí, eu pergunto ao irmão, diante disso, não é, do que nós estamos vendo e vivendo, hoje qualquer um abre uma igreja, isso é bom ou é ruim? Em parte, eu poderia dizer que tem o lado bom e tem o lado que eu não poderia dizer a mesma coisa. Né? É muito interessante quando o senhor faz essa pergunta, em se tratando da igreja dos nossos dias, o lado bom. Tem aqui no nosso meio alguns pastores, que eu já ouvi de alguns pastores veteranos, né? Aqueles que não têm confrontos com denominações, que nós sabemos que isso às vezes traz alguns problemas, mas eles dizem assim, e eu acho muito interessante o argumento, isso seria o lado bom. É melhor uma igreja do que um bar, do que uma casa de show. Já ouvi muito isso. Eu imagino que o senhor já ouviu. Então é melhor. Não, tem pessoas que dizem assim, para mim não tem problema nenhum que tenha uma igreja em cada esquina. É lógico, por exemplo, o senhor mora em São Paulo e sabe que existe uma lei que estabelece uma certa distância, eu não sei se de 1 quilômetro, eu já vi alguma coisa, ou já ouvi alguma coisa a respeito desse assunto, de não ter tanta aproximação. É lógico que isso não é um problema. Não é um problema. Agora, veja bem, diante da pergunta que o senhor me fez sobre a pluralidade dessas igrejas, né? Hoje qualquer pessoa é pastor, né? Não precisa de uma liderança, ele mesmo se torna líder, faz a sua carteira, eu sou pastor, funda uma igreja hoje em qualquer canto. Então, isso não é bom. Em certo sentido, não é bom. Por quê? Porque nós principalmente nós assembleanos, e nós podemos falar isso, nós temos uma regra de fé. Nós temos uma doutrina bíblica baseada pela Bíblia. Né? Aí, quando a gente vê hoje nesse número grande, conglomerado de congregações, então a gente vê até estilos diferentes de como se portar diante da Bíblia, diante da doutrina bíblica, daquilo que o Senhor quer, que naturalmente difere da igreja primitiva. Né? Há uma consonância muito diferente, ou algo que está muito distanciado da forma como começou. Por exemplo, eu me preocupo muito, pastor Davi, daqui a 10 anos, às vezes eu fico dizendo até para meu filho, quando o meu neto crescer, como estará a igreja? Qual a igreja que ele vai encontrar? Qual a igreja que ele vai encontrar? Né? Existe muita dissimulação com o decorrer da igreja. Eu louvo a Deus ainda por aquelas que sustentam a bandeira do Evangelho, né? Que tem seus princípios cristãos e que conduz com firmeza até hoje. Eu gostei da sua definição, da sua explanação. E é claro, você que nos acompanha, o nosso propósito hoje desse bate-papo é falar sobre igreja e o culto. Vamos já chegar no culto. Nossa finalidade não é atacar nenhuma denominação, nenhuma igreja, até porque nós pentecostais, nós não pregamos salvação através de igreja. Pastor Antônio, igreja não salva. Não, pastor Davi. Igreja não salva. Mas nós vivemos hoje um tempo em que há os exploradores da fé. Então, e certamente você já ouviu uma frase que não é nossa, é lá fora, e diz assim que todo caminho leva a Deus. É mentira. Só tem um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Só tem uma palavra que serve como regra de fé. É a palavra de Deus. De forma que quando ela é distorcida, principalmente em torno de visões pessoais ou interesses pessoais, aí se distorce. Então, é por isso que a pergunta foi realmente bem objetiva. Isso é bom ou é ruim? Não é? É claro que se pregar o evangelho, a salvação através de Jesus, porque é esse quem salva, Jesus, não a igreja, mas uma igreja que preza pelo ensino de Jesus, porque evangelho é renúncia, não é? Não adianta a pessoa se converter a Cristo e permanecer da mesma maneira.
E aí é a igreja que vai impor esses limites através dos ensinos bíblicos. É por isso que eu trouxe à tônica essa questão. Essa pluralidade é bom ou ruim? Por quê? Porque aqui pode isso, ali não pode, aqui pode aquilo. E aí há essa confusão, eu diria até há uma perturbação na mente de muitos crentes que ficam pulando de galho em galho, de acordo com a sua conveniência, a conveniência daquela igreja. E tem aqueles que dizem assim, hoje tem igreja para todo gosto, para todo tipo de preferência. É verdade. Não é bem verdade. A igreja, eu sei que a igreja de Cristo, aquela que vai morar no céu, né, ela é universal e invisível. Quando ele vier, ele sabe aonde está a igreja. E ela tem uma cultura diferenciada em todas as regiões do mundo. As culturas se diferenciam, mas a igreja, ela é santa. Pastor Davi, enquanto nós estamos aqui, 24 horas por dia, tem crente orando, se consagrando. Essa é a igreja invisível, tá viva, santa, pura, aguardando a vinda do Senhor Jesus, né? Muito bem. Agora, é claro, irmãos, nós somos assembleianos. Repito, nós não pregamos a salvação através da Assembleia, mas através de Cristo. Agora, como eu disse, todo crente em Cristo precisa de uma igreja para congregar. Não seja um desigrejado, porque se Jesus quisesse que você apenas fosse um fiel a Ele, o seguidor dele, Ele não tinha estabelecido uma igreja. Ele estabeleceu uma igreja para você congregar. Então, congregue. E aonde você está congregando, seja fiel ao Senhor e fiel à igreja onde você serve, aos costumes desta igreja, à doutrina desta igreja. Conserve, não seja um questionador. Se você não está contente na igreja que você não está bem. Procure ficar bem, porque todo crente precisa de uma igreja para chamar de minha e um pastor para chamar de meu. Muito bem, pastor Antônio, o papo está muito gostoso e a gente não está nem se dando conta do tempo, mas a gente precisa chegar ao ponto do nosso foco, que é igreja, falar de igreja e do culto. Aí deu uma pinceladinha sobre igreja, eu sei que você tem muita coisa a falar, né, e você pode escrever aí. Enfim, vamos para a segunda parte. Eu quero tratar sobre o culto, né? O que tem trazido muitos problemas hoje, principalmente para muitas igrejas, é a modalidade de cultos. Meu Deus, se a pluralidade de igreja traz uma certa confusão, imagine o que se vê nessas igrejas. O que é que está acontecendo nessas igrejas que estão chamando de culto? É muito sério, pastor Davi, é muito sério. As pessoas hoje usam isso como tática para atrair as pessoas. Então, às vezes se torna até algo parecido com o mundo, mas parece que não é nem a igreja, é o mundo entrando na igreja. Hoje, como eu falei que tem igreja para todo tipo de gosto, hoje tem igreja de stand-up. Hoje tem igreja que pastor parece palhaço, mais show. Pastor palhaço. Tudo que a gente possa imaginar. Ou seja, a gente não foi criado dessa forma. Nós não temos essa mentalidade. Eu achei muito lindo e interessante o que o senhor falou. Nós não estamos pregando uma igreja. Apesar de nós termos a nossa igreja, porque nós sabemos, aliás, uma denominação específica que vai morar no céu. Nós não somos unicistas para acreditar que só nós iremos morar no céu. Mas então existe essa vastidão, essa dimensão grande de igrejas e de culto de todas as formas que se possa imaginar. Mas tem uma coisa, pastor Davi, que eu sei que o tempo está se esgotando, que eu preciso falar. Não para defender a Assembleia pelo fato de eu ser assembleano. Mas há uma coisa na Assembleia, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, e eu imagino que quase todo o Brasil, que eu acho muito lindo e interessante. Em cada vilarejo, em cada sítio e município que nós andamos das cidades do nosso município, e eu imagino que do Nordeste e dos outros estados brasileiros, tem uma Assembleia de Deus. É impressionante. A gente vai no lugar mais remoto que existe, o prédio mais bonito, não tem uma Assembleia de Deus, pintadinha, bonitinha. Eu acho muito interessante essa divulgação do Evangelho. Eu diria que é uma igreja, além de pentecostal, que nós somos, é uma igreja missionária, estritamente missionária, né? Procurando seguir
os dítames daquilo que a gente aprendeu desde o princípio. Muito bem. Na questão do culto, né? Você falou uma coisa que é verdade. A gente tem visto, na verdade, nessa exploração da fé, utilizarem muito do que se vê no mundo. Então, o que a gente tem visto muito aí são verdadeiros shows. Shows gospel. Né? Shows gospel. É claro, eu trouxe aqui para bate-papo pregadores, cantores. Isso é próprio da Assembleia de Deus, mas em muitos lugares estão fazendo shows, não é culto. E essas pessoas são as atrações destas festas. Então, se perdeu a liturgia do culto, porque é um show, e em falando de Assembleia de Deus, eu quero, irmãos, puxar uma brasa para a nossa sardinha. Eu sou assembleiano, não é? A liturgia do culto assembleiano é extraordinário. Eu quero valorizar a liturgia. É um culto que começa com oração, um culto que na sequência tem os seus hinos congregacionais, uma leitura da palavra de Deus, uma oração intercessória, períodos, oportunidades para louvores de departamentos, louvores avulsos, né? Saudação, uma palavra curta e um tempo para a ministração da palavra de Deus. Isso eu estou dando uma modalidade de um culto público que nós chamamos, que é o culto evangelístico, quando se trata de um culto de ensino, com uma valorização de um tempo para ministrar a palavra de Deus. Então, assim, é uma liturgia sadia, saudável. E detalhe, a atração, a estrela desses cultos não é quem prega, não é quem canta, não é quem dirige, é aquele a quem nós cultuamos. Porque o culto, e você sabe muito bem, pastor Antônio, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus, ele requer de nós essa adoração através do culto. Já se percebe, já no Antigo Testamento, ele estabelece os sacrifícios, toda aquela adoração, e ele estabelece, inclusive, um rito, um ritual, uma liturgia, não é? E estabeleceu, inclusive, uma ordem eclesiástica para cuidar desse trabalho. Então, assim, vamos falar um pouquinho, nesses últimos minutos, sobre esta ordem, sobre este culto, o que a gente pode fazer no culto, qual que é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Pastor Davi, muito interessante quando o senhor tratou do Antigo Testamento, desde quando se cultua a Deus, isso não é da agora, né? Já vem desde os patriarcas que ele já fazia os seus cultos a Deus, né? Quando nós chegamos em Davi, por exemplo, antes de chegarmos na atualidade, Davi, ele manteve ou ele expôs uma organização muito interessante a respeito do culto. Nós usamos a palavra departamento e alguém pode dizer, não, mas não tinha isso. Tinha até o departamento dos porteiros, tinha o departamento dos guardadores de roupa. Olha. Dos sacerdotes. Você já imaginou? Tinha as pessoas exclusivas para aquilo. Então, o que é o culto? Nós sabemos que o nosso culto é o culto da razão. Já que Jesus fez o sacrifício perfeito de uma vez por toda, e nós não fazemos mais o sacrifício, não é necessário mais, o sacrifício hoje é racional, é da nossa razão, é servir a Deus com alegria, com prazer. Por exemplo, nós não vamos ao culto para receber alguma coisa de Deus. É lógico que naturalmente isso acontece. E tem até que nós falamos aqui da modalidade de culto. Não, hoje é o culto da bênção, por exemplo. Então, eu estou indo na igreja ou no culto porque eu vou receber minha bênção. O culto da vitória, pastor. É o culto da vitória. Culto da vitória. Não, nós vamos entregar o nosso culto a Deus, que é dever nosso. Porque, veja bem, nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. A cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. Eu vou dizer uma coisa assim muito chocante. Por exemplo, se Deus o livre a gente visse um homem na rua sem mão, ninguém ignora. Ele não tem, falta um membro no corpo dele. É verdade. Mas se a gente na rua visse uma mão sem homem... um corpo sem cabeça. Um corpo sem cabeça, o choque era grande demais. O que é isso? A igreja, como corpo de Cristo, ela depende de estar na membresia do corpo, de estar na igreja, para cultuar a Deus, né? E aí nós tivemos... Eu quero ser franco, que nessa pandemia a gente até imaginou que ia melhorar, parece que deu foi uma freada, né? Da membresia, e hoje, devido às redes sociais, o culto em casa.
Não, nós precisamos do acesso ao corpo. A igreja está lá para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E o culto é o culto da razão. Eu vim para dar a minha adoração. Aliás, pastor Davi, eu não preciso chegar na igreja e alguém dizer assim, quem está sentindo Deus, dê glória a Deus. Não, eu dou glória a Deus para sentir, não é? Porque é um negócio, eu já vou... Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem crente que precisa de muita coisa para se alegrar. Davi se alegrou só em ser chamado para ir para a igreja, né? Para ir para o templo. Eu me lembro dos judeus vindo dos lugares mais remotos da nação para ir para Israel, para ir para Jerusalém, justamente adorar a Deus. E eles iam cantando, né? Iam cantando. Nós temos uma sequência de salmos, que são os salmos dos degraus, 120. que eles faziam, cada degrau um hino. Cada degrau um hino. Isso é lindo demais, importante demais. É um culto. Um culto. Sem dúvida. Olha aí, meus queridos irmãos, como é gostoso falar das coisas de Deus, não é? Mas nós tratamos de assunto bem interessante do nosso dia a dia. Espero que seja do seu cotidiano. Muito bem, pastor Antônio Fonseca, meu amigo, estamos chegando ao final desse bate-papo no Pode Edificar. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração por você ter aceitado o convite, vir bater esse papo conosco para levar para vocês, meus queridos irmãos, e fica com você a palavra aí de trazer as suas considerações finais. Pastor Davi, o prazer foi todo meu. Todos aqueles que irão assistir, recebam o nosso abraço em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor alcance a sua vida. Foi um prazer, muito edificante para mim. Espero que o Pode Edificar edifique a sua vida também. Compartilhe isso, abrace isso. Não são diversos assuntos que serão tratados no Pode Edificar e eu tenho certeza que será uma bênção para você. Muito bem. Meus irmãos, muito obrigado por ter ficado até o final acompanhando atentamente esse bate-papo. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, que a sua fé seja edificada através desse conteúdo. E sendo edificado, por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, vá lá em todas as plataformas do podcast, assista aí esse bate-papo do Pode Edificar. Nos acompanhe no Instagram, as páginas do pastor Davi Fonseca e também no Facebook e também as páginas da nossa igreja AD Belém. Muito obrigado, pastor Antônio, mais uma vez, muito obrigado, o Jonatas, por nos receber aqui no seu estúdio. Um grande abraço, fique com o Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe.